meus queridos beloveds e também minhas queridas. Gente, boa noite pra vocês, boa sexta-feira. Tem tudo pra dar errado esse vídeo, tem muita coisa errada aqui, tá? Tem muita coisa errada aqui. Pra começar, o microfone tá aqui, eu não tô confiando que vai ficar. Segundo, tá baixo o som, Beckler. Tá baixo o som, cara, porque tem tanto ruído externo que eu deixei ele bem perto da minha boca, eu diminui bem o volume dele pra não pegar ambiente, gente correndo, carro andando do lado errado, ônibus passando aqui na frente agora de 2 andares pelo lado errado também. Tá frio, é bastante provável que a luz não segure. E eu tinha uma promessa de Fred Caldeira de que o Wembley ficava aceso 24 horas e o arco está apagado nesse momento. Fred Caldeira, que pegou seu passaporte inglês ontem, já mostra que não entende nada do seu próprio país. O que é certo, né? Ninguém entende nada do próprio país. Então vocês façam a favor de não prestar atenção nas distrações e de prestar atenção nas perguntas de vocês que eu vou responder a partir de agora. 2 pontos, travessão. Vamos lá. Começando com uma pergunta, eu tô com um celularzinho aqui, eu tô torcendo para ele ficar quente porque minha mão tá gelada. Pergunta do Léo SR11. MB, você acha que o Neymar consegue jogar novamente em algum clube de elite da Europa? Eu acho que não. E não por capacidade, porque eu ainda acho que o Neymar vai tentar voltar esse ano, né, já no final desse ano, em alto nível, acabar o contrato dele na Arábia e depois dar um último passo em 2025 por um grande finale, que é 2026 com a seleção brasileira. Então, neste um ano, até acho que ele poderia ter capacidade ainda física de se recuperar. O que eu não acho que ele vai jogar num grande clube da Europa mais é porque eu não acredito que algum grande clube da Europa apostará em um jogador depois de tantas lesões como ele teve desde que ele foi para o PSG, e também com o histórico que o Neymar tem, não só de lesões, mas também da importância que ele dá para o futebol, como que ele trata a vida dele extra-campo e tal. Então, condições eu acho que tem. Eu acho que daria ainda para o Neymar jogar em alto nível, porque, cara, se machucou muito, mas sempre que ele jogou bem. Sempre que o Neymar esteve em campo, ele jogou bem. A questão é quanto que ele esteve em campo. E eu não acho que algum clube europeu vai pagar para ver. Acho mais provável que ele volte para o futebol brasileiro, se prepare um ano para a Copa do Mundo e aí lá veremos o que pode acontecer. Tem uma pergunta do R. Roarelli. Salve Beckler, Grealish seria uma boa no Barça? Normalmente eu não respondo essas perguntas de se seria uma boa ou não, porque é muito imaginativo, né? Então normalmente quem já mandou já deve ter visto, e vocês que veem aqui as respostas, que eu não respondo isso. Mas eu acho interessante porque o Grealish é um jogador importante para determinado tipo de coisa que você vai fazer em campo. Eu acho que uma dessas coisas é manter posse de bola no campo de ataque. Ele controla muito bem, ele tem uma orientação corporal, força para trombar e tal, para controlar a bola, então às vezes chega a bola difícil, ele não perde posse de bola, isso é muito importante. E aquela capacidade que ele tem de atrair marcador, para chegar 2, 3 jogadores nele, se tem 2 jogadores no Grealish, tem jogador livre em outra parte do campo. Eu acho que isso o Manchester City utilizou muito bem na temporada passada para atacar com qualidade. Não é isso que o Barcelona precisa. Não, sei que ele mude sua forma de jogar. Acho que o Barcelona precisa de um ponta esquerda bastante incisivo. Acho que o Barcelona precisa mais do Doku, embora eu ache ele incompleto ainda, perdendo muitas bolas, do que do Grealish. Precisa mais de um ponta esquerda rápido, de 1 contra 1, insinuante, de desequilíbrio, e não mais um jogador de controle. Por isso que eu escolhi essa pergunta do Grealish aqui. EliasLima.ofc. MB, sem Saka e Kane, acho o Brasil favorito pelas individualidades. Tô maluco? KKKKK. Cara, maluco não. Se você for fazer o tal do 1 contra 1, né, o mano a mano, acho que a Inglaterra vai ganhar a maioria das posições. Tem um goleiro mais experimentado do que o Bento. Eu acho que as laterais da Inglaterra hoje são mais fortes que as laterais brasileiras, com o Chilwell de um lado, com o Walker do outro. O Danilo, veremos como ele jogará de lateral, porque ele é muito inteligente, mas de fato ele não vem fazendo essa função na Juventus. Hoje, inclusive, aqui na entrevista coletiva ele disse que o que ele faz é parecido com isso, embora esta temporada de fato ele esteja jogando mais como zagueiro do que como um zagueiro lateralizado. Acho que a zaga da seleção brasileira, outro dia o Quesada disse isso no Melhor Futebol do Mundo, ele tem razão. A zaga do futebol brasileiro, do time do Brasil, se fosse, por exemplo, Murilo e Beraldo, parece que vai ser Fabrício Bruno, que já é mais velho, mas eu acho muito bom. E Beraldo tem mais potencial do que a zaga da Inglaterra, com Stones e Maguire. No meio campo, acho que o Brasil tem muitos bons jogadores, mas o Declan Rice está um nível à frente, está um nível acima. O Declan Rice é muito bom. Não joga o Saka, não joga o Kane. O Rodrigo acho que é melhor do que o ponta direito que for jogar por ali. Se o Rodrigo for jogar de 9, Rodrigo ou Watkins, como 9 eu prefiro o Watkins. E do lado esquerdo, o Vinícius é o melhor jogador do time do Brasil. Então, o Vinícius ganha de qualquer um. Não sei se vai jogar o Foden pela direita, né, na ausência do Saka. E quem é que vai jogar do lado esquerdo da Inglaterra. Nas individualidades, eu acho a Inglaterra levemente superior ao Brasil. Pode ganhar. A questão não são as individualidades, tá? Acho que o que gera mais desequilíbrio nesse jogo é o tempo de trabalho que a Inglaterra tem e que o Dorival Júnior não tem. Chegando agora, poucos treinos, com
muitos jogadores que tiveram que ser cortados, 5 no total, por conta de lesões. Nicolas Z, _4. Como fica a situação do Barça para se classificar para o Mundial? O Barcelona precisa fazer 7 pontos mais do que o Atlético de Madrid. Uma vitória vale 2 pontos e a classificação para uma fase seguinte vale 1 ponto. Então o Barcelona precisa que o Atlético perca os 2 jogos do Dortmund, que ele, Barcelona, vença os 2 jogos do PSG e passe. Vencendo os 2 jogos do PSG faz 4 pontos, passando 1 pontinho mais 5. E que o Barcelona ainda ganhe um jogo da semifinal. Então o Barcelona tem que ganhar 3 jogos e o Atlético de Madrid perdeu os 2 para o Borussia Dortmund. Ficou muito difícil. A classificação do Atlético de Madrid contra a Inter dificultou muito porque o Atlético fez 3 pontos nessa classificação e o Barcelona ter perdido. Carro dando grau. O Barcelona ter perdido de Antuérpia e de Shakhtar Donetsk, que também penalizou muito ele, Barça, para o Mundial de Clubes. Tem 2 perguntas aqui do Rodrigo Pauli, um habitual por aqui. Tem algum prato que você gosta de cozinhar? Qual o seu prato preferido de Barcelona? Rodrigo, o prato que eu mais gosto da comida espanhola são os huevos estrellados com jamón. Que é ovo frito com batata frita com o jamón, né? O jamón ibérico, não o serrano, o ibérico que é mais forte. Eu sei que não é um prato nada saudável, eu sei que você é um nutricionista, mas é o meu prato preferido. Cara, o ovo frito com aquela gema mole ali, com a batata frita e com jamón fica realmente muito bom. Eu não sei cozinhar nada, talvez um ovo frito com batata frita e com jamón eu consiga fazer, mas eu sou muito ruim na cozinha. Eu tenho pouca coordenação motora, então sou muito ruim com facas. Eu também sou muito ruim com medidas. Sal a gosto. A gosto, a sua mãe e o seu pai, os 2 juntos. Cara, como assim sal a gosto? É uma colher de sal? É um pote de sal? É ir no mar e se embaralhar na água e voltar para casa e deixar que aquela água caia dentro da panela? Eu não sei o que é sal a gosto. Então eu cozinho mal, cozinho poucas coisas, eu não gosto. Eu lavo a louça. Vai cozinhar e a louça sou eu e eu arrumo. Eu vou no mercado comprar também que eu carrego o peso, não tem problema. Mas não me põe para cozinhar. Tanto que em Barcelona hoje eu uso o sistema de marmita. Compro marmita porque eu não consigo cozinhar. Raul 007. Se você é 007, você não pode falar que você é 007. Quando vai aparecer outro Messi? Ou, no caso, alguém igual a ele? Bom, é uma pergunta que, evidentemente, eu não sei a resposta, que ninguém sabe, né? Mas demora muito, cara. Se você for pegar que os 2 melhores da história talvez sejam Pelé e Messi, um surgiu em 1957 e o outro surgiu em 2003, 2004. De um para o outro teve 50 anos. Será que vai demorar 50 anos? Será que esse é o padrão? Será que não é? Eu acho muito difícil que apareça outro igual, que gere o que ele gerou e tal. Até porque o futebol não era o mesmo na época do Messi que era na época do Pelé. O Messi gerou outras sensações no mundo inteiro que o Pelé gerou diferente. Então, quem viu, viu. E quem viu os 2, parabéns. Tem uma pergunta interessante do William Matos. Como a Conmebol se inspira na UEFA, vídeo final única e tal, acha que o novo modelo da Liga dos Campeões pode ser adotado na Libertadores no futuro? O William H. Matos, eu acho que pode exatamente por isso, né? Pela Conmebol copiar a UEFA. Porque não faz nenhum sentido, cara. Para a UEFA faz sentido, tá? O novo modelo de Champions eu acho bom para a UEFA, porque gera mais jogos interessantes na primeira fase, mais confrontos grandes na primeira fase. E também gera mais chance de times que não vão tão bem de ainda se classificarem para algum mata-mata, né? Porque antes você precisava ser primeiro ou segundo de um grupo de 4. Você tinha 50% das vagas e 50% de eliminados. Agora, do 1 ao 8 se classificam, do 9 ao 25 vão para um outro mata-mata. Do 9 ao 24 vão para um outro mata-mata. Então, se você ficar até 24º de 36, o que é 2 de 3, 2/3 dos times que disputam a primeira fase da Liga dos Campeões disputarão um mata-mata. Então dá mais chance para quem não teve um bom início de temporada jogar pelo menos mata-mata e tentar se recuperar. Não faz sentido esse modelo na Conmebol, que eu acho que já tem time demais disputando a Libertadores. É muito time do Brasil, é muito time da Argentina. Em alguns momentos parece uma grande Copa do Brasil, a Libertadores da América. E eu acho que não precisa de mais confrontos entre brasileiros, por exemplo, na Libertadores. Não faz sentido, mas exatamente pelo fato da Conmebol copiar tanto, pode ser. Lucas Amorim 1_. Você concorda que hoje La Liga é um campeonato um pouco chato de assistir? Eu já militei em relação a isso, né? Eu lembro que na temporada passada eu critiquei bastante o nível de jogos de La Liga, e não era só pela temporada passada, tá? É por um passado recente. Ultimamente, o campeonato espanhol... Deixa eu ver se o microfone ainda tá aqui. Tá. Ultimamente, o campeonato espanhol está ruim.
Poucos gols, muitas faltas, muitos cartões, pouco tempo de bola em jogo. Eu não atualizei essa temporada, mas eu lembro que eu fiz um vídeo sobre a temporada passada do número de cartões do Campeonato Espanhol, número de faltas, de média de gols e de bola rolando, e tinha o pior índice das principais ligas europeias. Todos os indicativos ruins de jogo La Liga tinha. Além da fuga de estrelas, de dinheiro, os jogadores que saíram do Barcelona, a dificuldade dos outros de contratar. Essa temporada me parece mais interessante. A Real Sociedad começou bem, o Atlético de Bilbao é muito bom, Atlético de Madrid e Barcelona com seus momentos, o Real Madrid sobrando porque essa temporada está muito constante, muito bem. O Valência dando algum sinal de recuperação, o Betis em algum momento jogou bem. O Girona é a grande surpresa do campeonato, que consegue se manter até agora ainda em G4 e agora está em terceiro lugar, mas está pertinho do Barcelona. Bom, o Villarreal está se recuperando, então tem alguma coisa interessante, mais interessante no campeonato espanhol, eu acho, do que nos últimos anos. Vamos ver se é uma tendência e se as coisas vão melhorar. Eu acho que a gente está vendo aí clubes ingleses com mais problemas de fair play financeiro, né? Nottingham Forest, o Newcastle para a próxima temporada, já aconteceu com o Everton uma punição. E a gente já viu também no mercado de transferências da Inglaterra, de inverno especialmente, uma grande diminuição do volume de dinheiro gasto. Se a Premier League para de gastar e a gente vê o que os outros estão gastando, que é basicamente só a Arábia Saudita, a chance de La Liga se reerguer é muito grande, porque está gerando já há algum tempo um abismo entre Premier League e os outros, que se isso parar, a chance das outras crescerem, inclusive o Campeonato Espanhol, eu acho que é grande. Mateus, SC, 08. O que achou da demissão do Filipão? Cara, eu queria não estar num ambiente com tanta confusão e distrações para responder isso talvez com mais calma do que eu vou fazer agora. Quando você não tem uma filosofia muito clara do que fazer, isso acho que vale até para assim, o que eu falo normalmente da filosofia do Barcelona, disso do barcelonismo, do guardiolismo, do cruifismo e tal. Quando você não tem uma filosofia muito clara do que você quer fazer, só sobram os resultados. E aí a chance de você não saber para onde ir é muito grande. O Filipão chega no meio da temporada passada, não tem um impacto inicial, mas acaba no segundo turno do campeonato indo bem, né? Um futebol mais reativo e tal, e vai bem. Então, assim, ele melhorou alguma coisa do time, que jogava reagindo, e conseguiu alguns bons resultados. O Atlético foi bem no segundo turno, melhor campanha do segundo turno do campeonato. Acho que foi, né? Acho que o Palmeiras não teve a melhor campanha, acho que o Atlético terminou com a melhor campanha do segundo turno. Nesse ano, quando o time parece que quer jogar mais e só os resultados não bastam, porque, cara, os resultados, o Atlético está na final do Campeonato Mineiro, está classificado na Copa do Brasil, o Atlético está aí. Mas esse ano, quando o time quer jogar bem e não joga, ele demite o técnico, porque ele não entendeu que na temporada passada ele não estava fazendo o que ele queria. Agora ele demite o técnico já no mês de março, quase no mês de abril, para começar um novo trabalho, véspera de final de Campeonato Mineiro, de Campeonato Brasileiro, como é que é o elenco, como é que ele foi montado e tal. E o Filipão também já chegou no elenco que ele não montou. Então, quando você não tem uma continuidade do que você quer fazer, estilo de jogo que você vai adotar, características de jogadores que o próximo técnico que chegar ele pode aproveitar aquilo, dar um polimento, trocar uma outra peça e tal, você fica muito refém aos resultados e você fica trocando de direção toda hora, batendo a cabeça tentando achar algum resultado. Isso é falta de planejamento esportivo. Então, a demissão do Filipão, do ponto de vista de resultados, ela não faz sentido, porque o Atlético está aí dando os resultados. Foi bem no segundo turno do Campeonato Brasileiro, está classificado para a final do Campeonato Mineiro, para mim é favorito a ganhar do Cruzeiro pelo que são os elencos à final do Campeonato Mineiro, e na Copa do Brasil todos os times de Minas Gerais já foram eliminados, o Atlético não. Então, os resultados são favoráveis esse ano. As sensações são péssimas, né? O Atlético joga muito mal futebol esse ano. Eu vi os jogos contra o América, especialmente o segundo. E contra o Cruzeiro, o time jogou bastante mal mesmo. Então, como só se apoia em resultados, ela não é uma decisão correta, porque os resultados estão aí. Em sensações de jogo, já tinha que ter percebido no ano passado. Então, eu acho, para demitir, é incoerente. Mas eu já teria demitido antes. A questão é, demitir para quê? Pra quê? Vai demitir o Filipão e vai buscar o quê? Qual que é o perfil? Vai jogar o quê a partir de agora? Pô, então antes a gente conseguiu a melhor campanha no segundo turno com o futebol reativo. Agora vamos mudar para um futebol propositivo. Vamos trazer o Caixinha, vamos trazer o Gabi Milito. Faz pouco sentido. Pode dar certo. Tem muitos bons jogadores, só que eu não sei por quanto tempo o Hulk vai tirar coelho da cartola, né? O Atlético depende de que o Hulk salve o time há muitos anos. E ele faz isso porque ele é excelente. E ano passado o Paulinho também salvou. Mas tá ficando velho o Hulk também. Ele não vai conseguir fazer isso toda hora, vai depender de um time bem montado e isso o Atlético claramente não tem. Tá frio, as mãos estão que estão. Renan, 28, ponto oficial. O De Zerbi seria uma boa opção para o Barça? Acho que ele tem um pouco do estilo do clube. Tem sim o estilo. Eu acho que o De Zerbi ataca mais atraindo o adversário e correndo, mais em transições, né? Assim, sempre bola no pé, sempre atacante, mas é mais em transições do que eu acho que em ataques com o adversário postado lá atrás.
que o Barcelona encontra muitas vezes adversários que se fecham e não adversários que vão buscar ele para ele correr, mas quando os adversários vão buscar o time do De Zerbi, nesse caso o Brighton, né, já era assim com o Sassuolo, já era assim com o Shakhtar Donetsk, o time constrói desde atrás muito bem até chegar no gol adversário. Eu tenho essa dúvida de como que esse time se comportaria contra defesas muito fechadas, contra defesas quase sempre estáticas e pregadas lá atrás, e também a pressão num grande clube. Isso não pode ser ignorado. A pressão que se tem em trabalhar num grande clube como o Barcelona para um técnico que não tem experiência em grande clube pode pesar e pode não pesar. Mas eu acho que isso vai ser levado em conta. Por isso que eu acho que o Hans Flick é o favorito, porque treinou a Alemanha e o Bayern de Munique, com resultados bem diferentes. Mas a pressão de um grande clube, acho que ele conhece mais do que o De Zerbi. Rafael KTM. Pensando no confronto do Brasa com a Espanha, você prefere Lamine ou Raio? Cara, o Rodrigo, não sei se você está falando aqui do Raio Vallecano ou do Rodrigo, o Rodrigo mostrou muito mais do que o Lamine Yamal, né? Outra coisa é que o Lamine Yamal com 16 anos seja uma bomba e que o que o Lamine Yamal pode ser quando tiver, não sei se o Rodrigo tem 22 anos, o que ele pode ser daqui a 6 anos. Aí beleza, projeção, vamos ver o que ele vai ser. Ansu Fati também começou muito bem, hoje ainda é um sub-23, mas o Ansu Fati, coloquei a mão no bolso, se vocês repararam, mas o Ansu Fati estacionou por conta das lesões. O Lamine pinta muito bem. O Rodrigo é uma realidade. O Rodrigo é um jogador decisivo de Elo Clássico, de Liga dos Campeões, temporadas e temporadas e temporadas do Rodrigo muito bem. O que não diminui o Lamine, simplesmente que uma promessa, o outro é uma realidade. E pensando no Brasil e Espanha, Rodrigo, né? Porque ele está mais pronto que o Lamine Yamal. Ricardo Plaut. Acha que seria loucura do Dorival escalar Vini, Rodrigo e Endrick? Acho. Hoje eu perguntei para o Dorival Júnior isso na entrevista coletiva, se ele vai tentar proteger alguns jogadores, porque a seleção chega muito pressionada, né? Muitas mudanças de técnico desde a Copa do Mundo, a eliminação da Copa do Mundo foi extremamente traumática. Em 2026 pode-se completar 24 anos desde não ganhar uma Copa do Mundo, com trauma de perder no Brasil, não classificou agora para as Olimpíadas, enfim, cara, é um ambiente muito ruim de seleção brasileira, assim, muito pesado, a mochila está muito pesada para os caras. E o Endrick, por mais que tenha estrela, bola e personalidade, é um menor de idade. Eu acho que ele vai jogar contra a Inglaterra e Espanha, mas eu acho que seria delicioso, assim, né, do ponto de vista de história, e que legal que seria, e de... não história de ser histórico, porque eu não gosto de chamar de tudo histórico, às vezes as coisas não são históricas. Que uma coisa tenha acontecido e que ela não aconteça normalmente é uma anedota curiosa, não é histórico. Vamos lembrar daqui a 1 milhão de anos, em rodas não futebolísticas, que Endrick e Vinícius Júnior e Rodrigo jogaram um jogo, mas é uma boa história. Então seria uma boa história que ele jogasse no Santiago Bernabéu. Mas eu não sei se... Bom, aqui não vai fazer, né? Que o Dorival Júnior deixou claro que o ataque desse sábado vai ser Rodrigo e Vinícius. Então, aqui não vai ser. Em algum momento do jogo, eu acho que o Endrick estará. E deve estar, precisa estar. Mas de início, não. De início eu não colocaria, não. Tem uma aqui do Bernardo, _F, _ Velten. Acha que Dorival é a pessoa certa para treinar a seleção nesse momento? Eu acho que ele é a pessoa disponível. Dentre os disponíveis, eu acho que ele é a pessoa certa. Guardiola, Klopp, esses caras não estão disponíveis. Eu não gostaria de ver, por estilo, Abel Ferreira e Mourinho. Eu gosto que a seleção brasileira, a seleção do jogo bonito, jogue um futebol bonito. Eu não acho que o Palmeiras, eu entendo que o Palmeiras ganhou outro dia o Campeonato Brasileiro com o melhor ataque. Eu não acho que o Palmeiras joga um futebol bonito. É extremamente eficiente, vencedor, dá certo. Eu, como torcedor, não me identifico com o futebol do Palmeiras, apesar de todos os méritos do planeta que tem. E eu não gostaria de ver esse futebol na seleção brasileira. Gostaria de ver um futebol mais agradável, mais jogo bonito. Não sei se o Dorival Júnior vai conseguir replicar isso. Os times do Dorival, em alguns momentos, jogam francamente bem, jogam bonito mesmo. Não sei se é o suficiente para a seleção. Mas, dentre os disponíveis, é Zloqueai. É o problema que nós temos no Brasil de não ter grandes técnicos. A gente tem que buscar um treinador já mais experiente, sem experiência mais experiente no Brasil, sem experiência internacional, que já estava dando uma volta na carreira para mais clubes médios, que aí foi para Flamengo e São Paulo, e que fez 2 últimos grandes anos para treinar a seleção brasileira. Se a gente tivesse um jovem com energia, tivesse novidades táticas do Brasil, talvez a gente tivesse uma decisão mais fácil para tomar ou mais nomes disponíveis. A gente não tem. Qual que é o seu nome, cara? Ludgeró Lopes. Ludgeró Lopes 10. Cara, deve ter tipo um Ludgero
Ludger ou Lopes. Enfim, 10. O que achou da liberação do Dani Alves? Eu achei uma grandíssima porcaria. Deixa eu ver se tem mais que de Dani Alves. Acho que vai ter depois mais de Dani Alves e Robinho. Cara, eu achei uma grandíssima porcaria. Eu entendo que a lei funcione e que a lei seja assim, né? Ele foi julgado só em primeira instância, ele tem uma prisão provisória e se não existe risco de fuga, dele cometer o crime outra vez ou de destruir as provas, ele responde liberdade. A lei é essa e acho que a gente tem que criticar é a lei. O problema é o exemplo que se dá para a sociedade, é a mensagem que se paga. Bom, primeiro que ele não foi liberado ainda, ele ainda precisa pagar 1 milhão de euros, né? Mas é evidente que vai pagar, porque tem um patrimônio de 60 milhões de euros. Em algum momento ele vai conseguir desbloquear esse dinheiro para pagar. Então acho que passa um exemplo para a sociedade, que o crime fica impune, que a punição é pouca, que se você é rico e tem dinheiro, você não fica numa cadeia. Passa um exemplo para a sociedade espanhola e para todo mundo, porque é um jogador de alcance mundial, de repercussão mundial, passa um exemplo muito ruim, passa uma mensagem muito ruim para as mulheres, de insegurança, de que elas não são levadas a sério, de que os crimes cometidos contra elas não são punidos seriamente como deveriam. A gente fez um discurso quando o Dani Alves foi preso de que as mulheres na Espanha são ouvidas, de que a versão delas importa, de que se você fizer alguma coisa contra uma mulher, se você agredir sexualmente uma mulher, você vai para a cadeia. E menos de um mês depois isso tudo vira fumaça. Então... Are you live? I'm live. I'm sorry. TikTok? No, it's YouTube. Oh, you too. Okay, bye. Thank you. Então, acho que todo o discurso que a gente fez menos de um mês atrás já serviu de muito pouco. Pode ser que daqui a pouco não, né? Porque vai demorar uns 2 anos até os recursos serem julgados, que ele volte para a cadeia, que ele cumpra ali a pena que foi estabelecida a ele. E que eu ainda acho que talvez deveria ser maior. Mas eu achei uma porcaria a liberação dele. Como lei, né? Como o que a lei permite que aconteça. O Fabrício 94. Fala, Marcelo. O que acha dessa mídia toda em cima do Endrick? Não me parece que atrapalha ele. Me parece que ele tem personalidade, que ele tem bola, que ele tem caráter para aguentar toda essa mídia em cima dele. Até porque desde muito cedo, quando ele tinha 15 anos de idade, né, aquela copinha que ele fez e tal, já existia tudo isso. Me parece ter a cabeça bem mobiliada, o Endrick. Eu conheço o Endrick, fui em Madrid entrevistá-lo, conheço os pais do Endrick, o irmão, conheço o entorno do Endrick. Eles têm a cabeça no lugar, eles sabem os passos, eles estão preparados para o que está acontecendo. Agora, a expectativa é porque ele é um grandíssimo jogador, que foi protagonista do Palmeiras com 17 anos num título brasileiro no segundo turno, que está convocado para a seleção brasileira. A expectativa é essa, quando a gente vê um grande jogador surgindo, a gente fica muito feliz e fica doido para que ele vire um grande jogador. Então por isso tem essa mídia toda. Se o pé dele não sai do solo, se ele mantiver os pés no chão, tem muito a ganhar o futebol brasileiro também e o Real Madrid daqui a pouco também. Leonardo Melo, _ 97. Depois do futebol, basquete e tênis são os esportes mais populares na Espanha? Diria que sim, tá? Basquete é coisa séria na Espanha. Basquete do Real Madrid, do Barcelona, tem muito investimento. Dos outros clubes também, o Valência também tem time de basquete forte. Aí tem o Unicaja, tem o Badalona. Enfim, tem muitos times fortes na Espanha. Basquete é coisa séria, enche ginásio e tal, enfim, contratam jogadores de NBA. E o tênis também. Cara, já teve alguma dessas finais Nadal e Djokovic, acho que era Alberto da Austrália, porque começou bem cedo na Espanha, que esses jogos de 5 horas assim de duração, que a gente escutava pela janela, assim, a galera comemorando nos apartamentos do lado os pontos do Nadal e, enfim, os games que ele fazia e tal. E agora o Alcaraz, né? E bom, já tiveram outros também, mas especialmente o Nadal. É coisa séria, assim. Acho que são, sim, os mais populares. João Azanha. Existe diferença de filosofia de jogo entre o Barcelona feminino e o masculino? Não. O Barcelona joga em todos os seus times, masculino, feminino, base, FCB escola, sempre igual. A filosofia, as diretrizes do Barcelona são sempre as mesmas. Eu acho que isso é muito legal, cara. Que você veja qualquer vez o Barcelona e que eles estejam tentando fazer a mesma coisa porque eles acreditam naquilo ali. Não, tá aqui o microfone, não foi embora não. Então, o time masculino e o feminino tentam jogar a mesma coisa. O feminino tem muito mais investimento, elas são muito mais pioneiras, então tem uma dominância muito maior do que o masculino, que já existe mais remédio para esse veneno do Barcelona, né? Em outras formas de jogar no futebol masculino. Tem uma aqui do Lucas PR10. Qual a sua relação com os videogames? Só jogos de futebol ou outros estilos? Só jogos de futebol. Esse ano eu não comprei o FIFA, que já não chama nem FIFA mais, no UFC. Mas tô doido pra sair o GTA.
quando sair o GTA, o que eu vou atropelar de civis e depois pular no mar e ficar ali 2 minutos até a polícia ir embora, vai ser uma enormidade. Carros, como é que é? Carros quadrados FMT. Marcelo, com essa ascensão do Cubarsí, você acha que as chances da venda do Araújo aumentam? Acho que sim. Barcelona, eu acredito que precisará vender um jogador. O Araújo é o mais valorizado de todos. Frenkie de Jong, Pedri são mais difíceis. E o Ronald Araújo é uma bomba, cara. Ele é muito bom. Ele é um zagueiro para mais de 100 milhões de euros. O Barcelona precisa muito dessa grana. E o problema seria vender o Araújo e agora o que a gente faz com o zagueiro? Aparecendo um zagueiro, talvez torne sim essa decisão mais fácil. É uma pena, né? Se isso tiver que acontecer. Porque a dupla de zaga com o Araújo e com o Cubarsí, nestes últimos jogos, essas últimas semanas, está se mostrando excelente. Eu acho que com muito potencial e acho que o Cubarsí tem muito a ganhar tendo um cara tão seguro como o Araújo do lado dele. Eu acho que o Cubarsí teve o jogo que o Araújo não jogou, o 3-3 com o Granada, que jogou Inigo Martínez e Cubarsí na zaga, e o Cubarsí sofreu muito. Foi contra o Granada, né, que ele não jogou. Estou pensando que isso foi contra o Mallorca. Não, foi contra o Granada. E o Cubarsí sofreu muito. Então, eu acho que para o desenvolvimento dele ter o Araújo do lado seria muito bom. Mas sim, acho possível que isso aconteça. Uma pergunta da Vitória Bri 06. Melhor para o Vitor Roque seria ficar ou ser emprestado? Seria ficar. Acho que o Vitor Roque precisa absorver mais Barcelona. Se ele for emprestado para um time que joga de forma parecida, ainda. Mas quanto mais ele ficar e ver o que está acontecendo ali em torno dele e trabalhar, acho que os treinos... Eu sou da teoria que um jovem precisa jogar. É muito importante. Mas no caso do Vitor Roque, ele precisa se adaptar. Então os treinos, neste momento, para ele, vão ser mais importantes até do que os jogos. Então, inicialmente, acho que ele tem que ficar. O Lewandowski também está ficando cada vez mais velho. Eu acho que a tendência dele ter mais minutos a partir de uma temporada iniciando, com pré-temporada, também são maiores. E outra, no jogo que ele atuou contra o Mallorca, aquele 1-0, que ele entrou como ponta, aquele de fato ele entrou como um ponta, ele já mostrou mais algumas coisas, umas boas entradas em diagonal, uns bons giros em cima dos defensores, então talvez ele possa evoluir para isso também, ele possa se encontrar de uma outra forma de jogar. Vamos ver. Deixa eu ver se eu tô na última. Não, ainda tem uma página, tem 7 perguntas ainda. Os meus... Caralho, eu vou trocar de mão até, porque eu não tô quase sentindo mais o dedo. Pergunta do Cris Luiz Maciel. Marcelo, você acha possível o Brasil ganhar da Inglaterra e da Espanha? Um beijo no seu sorriso. Beijo também no seu sorriso, Cris Luiz Maciel. Eu acho possível, mas eu não acho provável. Tá? Eu acho que o Brasil não parte como favorito se Espanha e Inglaterra entrarem completos. Porque a gente não sabe como que esses times vão começar os jogos contra o Brasil, né? Espanha e Inglaterra completos hoje tem trabalhos à frente da seleção brasileira, o que todo lugar do mundo tem. E o Brasil tem muitos desfalques. A Inglaterra tem os seus desfalques, né? Tem o Harry Kane, o Saka, tem o Ben White. A Espanha também tem lá os seus problemas. Gavi, Pedri, por exemplo. Mas o Brasil tem muitos, cara. O Brasil tem 5 cortados só agora, né? Fora que, por exemplo, o melhor jogador brasileiro é o Neymar e que está machucado para toda a temporada. Gabriel Jesus também machucado, não veio. Não machucado, mas estava voltando, né? Acho que por isso não foi convocado e não veio. Então, não parte como favorito. Agora, pode ganhar. Os jogadores são muito bons do Brasil. O Brasil tem tantos bons jogadores. O Dorival falou isso, que a seleção brasileira se reinventa muito rápido, tem muito potencial. E eu acredito nisso. O Brasil tem tantos bons jogadores que é capaz deles entenderem o jogo, conseguirem equilibrar taticamente e individualmente. Vinícius, Rodrigo, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Paquetá, algum desses fazer alguma coisa para ganhar o jogo para a seleção brasileira. Acredito sim. E não são só esses jogadores, tá? Citei aqui os que vieram na minha cabeça agora. Tolerdo, Maíca. Existe uma seleção mais pressionada que o Brasil? Quanto isso pode ser prejudicial ou benéfico? Não existe nenhuma seleção mais pressionada que o Brasil. Talvez a Alemanha, mas eu acho que a relação da seleção brasileira é mais pesada, tá, do que a Alemanha. Até porque a Alemanha também ganhou uma Copa em 2014, embora tenha feito papelão, né, 2018 e 2022. A Alemanha vai jogar Euro em casa. Isso também impressiona muito a seleção da Alemanha. Mas, cara, o Brasil, desde 2002 sem Copa, tomando 7-1 em casa, não passando de nenhum europeu nos últimos 20 anos, não vai nem para a próxima Olimpíada. É um coquetel horroroso, cara. Existe muita pressão. Existe uma mochila muito pesada para a seleção brasileira de futebol. Então, não é nada benéfico.
senha, sabe? Eu não acho que seja, vamos tirar forças disso daqui. Tudo bem que pode até ser, mas acho que não. Acho que inicialmente qualquer amistoso pode desestabilizar a seleção. Se perder de Inglaterra e Espanha, que são só 2 amistosos, pressionado. Vai pra Copa América pressionado. Se não ganha a Copa América, cara, um desastre. E tá mal nas eliminatórias. Existe muita pressão em cima da seleção brasileira. Muito, muito. Rafael ST. O que mais cansa e incomoda nessas viagens de cobertura que você faz? Porque tem um outro do Rafael ST aqui, mas eu acabei de te responder, Rafael ST, sobre o Dorival correr riscos. Acho que sim. Se não ganhar esses dois. Porque a pergunta dele é, se o Brasil ir mal nesses 2 jogos não ganhar a Copa América, o Dorival corre riscos? Acho que sim. O problema do risco do Dorival é o próximo, né? Quem seria o próximo? Não tem uma sucessão muito grande, então acho que isso pode garantir ele um pouco mais. Sobre a pergunta anterior, o que é que mais cansa nessas coberturas? É a espera. Às vezes, entre uma coisa e outra, tem muita espera. Tem muito tempo e que a gente não consegue otimizar esse tempo para fazer alguma coisa porque, sei lá, eu precisava aqui de 40 minutos para gravar esse vídeo. E durante o dia eu tive vários momentos de 25 minutos. Eu nunca é o suficiente para isso. Então, a espera, os timings é o que mais cansa. Vega _ KKKKKJ. Mesmo vencendo La Liga, Ancelotti perdendo pro City, balançará no cargo? De jeito nenhum, cara. Ele acabou de renovar. O Real Madrid tá muito feliz com ele. Perder pro City é normal. Assim como ganhar do City é normal. Não pode julgar o trabalho por conta só disso. Não. O trabalho do Ancelotti é muito bom e vai ter continuidade, sem nenhuma dúvida. Lucas MDM 23. O que acha do silêncio dos jogadores referente aos casos de Robinho e Daniel Alves? Quem cala consente? Não, quem cala não consente, não é isso. A gente não vê os jogadores de futebol se posicionando de forma espontânea sobre quase nada, né, gente? Sobre temas sérios e não sérios. Os jogadores de futebol normalmente não se posicionam de forma espontânea. Outra coisa é que se eles são perguntados ou não. Vou falar uma coisa aqui, não é nenhuma crítica aos meus colegas que estavam aqui, porque hoje, por exemplo, eu estava e eu não fiz nenhuma pergunta sobre isso, tá? Mas só hoje foram feitas perguntas ao Danilo e ao Dorival sobre esses casos. E os dois se posicionaram sobre isso. Ontem a Leila Pereira já tinha falado ao UOL, mas nos outros dias ninguém tinha perguntado para os outros jogadores. Repito, isso não é uma crítica aos meus colegas. Não sei se tinha passado uma instrução da CBF e tal, se acharam pertinente ou não que perguntasse. O caso do Robinho foi julgado só no dia 19, então acho que dia 20, né, que saiu, então assim, no dia 22 perguntaram. O Dani Alves também ainda nem está livre, embora também dia 20 tenha saído a resolução do recurso dele. Mas espontaneamente acho difícil que algum jogador fale sobre um tema que ele não controla e que ele pode sim passar uma mensagem, ser um exemplo, se posicionar. Eu acho que tudo isso seria perfeito, mas é normal que os jogadores não se posicionem sobre nada. Que bom seria se eles se posicionassem, mas o normal é esse, que não se posicionem. Então, não acho diferente de outros tantos casos da sociedade como um todo, não só casos de violência sexual, mas outros casos que não se posicionem. Acho que o Danilo foi muito bem no posicionamento hoje. O Danilo é hoje talvez o jogador brasileiro que melhor se expressa. Inclusive, ele falou uma coisa na coletiva: eu só sou jogador de futebol durante uma parte do meu dia. E é isso mesmo, o Danilo se esforça para ser outras coisas e tal, para abrir a cabeça dele. E acho que ele se posiciona muito bem. Procurem a resposta do Danilo. O Dorival eu acho que teve uma resposta de altos e baixos, né? Porque ele fala de muitas qualidades do Robinho e do Daniel Alves que eu acho que não cabiam para aquele momento, as qualidades futebolísticas e do profissionalismo desses jogadores. Eu acho que isso é relevante dentro do que eles fizeram, mas também se posicionou. Gostei mais do Robinho do que do Dorival, mas o Dorival também disse, assim, ele falou das qualidades deles como profissionais e como jogadores e de carreira, mas ele também falou que fica do lado das vítimas. Que o que ele pode fazer é ajudar em oração, todos os envolvidos, especialmente as vítimas. Ele se mostrou completamente ao lado das vítimas, e não disse possíveis vítimas, não, das vítimas, nesses dois casos. Do Dorival eu achei isso, entre altos e baixos. O do Danilo, um craque, tirou o chapéu. E acho que a última aqui agora, Matheus X Barbosa, sempre manda boas perguntas aqui. As safras / revelações da base do Real Madrid são menores ou falta marketing? La Macia parece o mundo. Não, tem mais duas depois, então não é a última não. Cara, é o tema de algum Fred Beckler já gravado. A gente deixa alguns programas gravados para eventualidade e esse programa já está gravado sobre a base do Real Madrid. Eu dou um spoiler para vocês. O Real Madrid é o clube da Europa que tem mais jogadores de base nas 5 grandes ligas europeias. O Real Madrid tem mais jogadores nas 5 principais ligas que o Barcelona.
E já fica aqui um convite para algum Fred Beckler, que não será o próximo. O próximo Fred Beckler, eles explicam, será sobre o distanciamento da seleção brasileira do seu torcedor. Mas a gente já gravou o programa sobre a base do Real Madrid e se ela funciona ou não. Na minha opinião, funciona bem menos do que teria potencial. Mas a gente explica isso no futuro. Embora seja o time com mais jogadores de base nas 5 principais ligas europeias. MR Damitz. Com Simeone, estaria o Atlético satisfeito com o limbo? Não. Tem que entender os contextos, cara. O Atlético de Madrid não teria... O Atlético de Madrid nunca jogou tantas Champions seguidas como agora. O Simeone ganhou todos os títulos com o Atlético de Madrid, à exceção da Champions, que ele ficou a um escanteio em um ano e uma disputa de pênalti em outro. Isso não é estar no limbo. Se você acha que o Atlético de Madrid tem condições de bater de frente todos os anos, porque em alguns anos ele ganhou o Campeonato Espanhol, mas todos os anos com o Real Madrid e Barcelona, você está enganado. Com ou sem o Simeone, ele não consegue. Esse clube nunca conseguiu um período tão bom como agora. Então isso não é estar no limbo. Se você acha que eles iam dar um salto para disputar com o Barça Madrid, não vão. É o melhor momento da história do Atlético de Madrid, é consistente, é identificado com o torcedor, em muitos momentos joga bem, em outros não consegue desempenhar tão bem assim, mas está muito longe de ser considerado um limbo, esse espetacular trabalho tão consistente, tão longevo, reinventando e reinventando e reinventando o Atlético de Madrid que o Simeone faz. É um conceito muito ruim, achar que isso aqui é um limbo. E agora sim, para finalizar, Luiz HSS Underline. Como lida com o pessoal que te taxa de baba-ovo do Messi e do Guardiola? Eu concordo. Eu sou baba-ovo do Messi e do Guardiola. Só faltava eu ter me mudado para Barcelona para ver o Messi jogar e não ser baba-ovo dele. Eu falei aqui numa pergunta anterior, saiu Pelé e 50 anos depois saiu o Messi. Já pensou se entra para a história e depois, daqui a 30 anos, fazem um corte de um vídeo meu falando que o Messi era só razoável? Cara, eu sou um grandíssimo baba-ovo dos melhores da história. Muita gente acha o Guardiola o melhor técnico da história. Hoje, todos os times da 4ª divisão do futebol brasileiro e da final da Champions ou jogam parecido com o que o Guardiola faz, ou tentam fazer, ou o remédio para isso, porque o outro lado vai tentar fazer. Ele influencia em absolutamente tudo o que é o futebol hoje. Ele é o técnico que talvez mais tenha interferido no que é o jogo, ou pelo menos no jogo moderno, né? Porque teve lá o WM, teve saída do 4-2-4 no 4-3-3. Mas do jogo moderno do futebol, a última evolução do futebol quem fez foi o Guardiola, ninguém influenciou tanto como ele. Além de tudo, é um grandíssimo vencedor. Além de tudo, eu acho que tem posicionamentos que eu me identifico muito, além de ser muito bonito. E o Messi é o melhor jogador que eu vi, e talvez seja o melhor jogador da história. Talvez não seja o maior, porque eu já falei pra vocês o que eu acho. Então, cachorro que é do grande mesmo. Eu já falei o que eu acho que o Pelé representa, né? Várias vezes aqui. Como o Pelé levou o futebol ao mundo e o conceito do que é bom futebol, eu acho que isso o Messi não tem. Mas como dificuldade de fazer bom jogo em defesas fechadas, em sistemas e tal, talvez o Messi tenha conseguido mais do que o Pelé. Enfim, eu sou baba-ovo, porque eu acho que tem que ser. Tenho pena de quem não é. É a minha opinião. Vocês me desculpem, é a minha opinião. Tenho pena de quem não é baba-ovo do Messi do Guardiola. Meu povo, é isso daqui, hein? Vencemos. Vocês façam favor, pelo amor de Deusinho, de curtir isso daqui, de fazer tudo possível para engajar, porque eu passei quase 1 hora respondendo perguntas de vocês, num frio de um caralho, de um cacete, tá muito frio. E para fazer um bom conteúdo para vocês, porque eu não queria falhar com vocês, semana passada eu demorei demais, hoje eu não queria, então é isso. O Beckler Responde de hoje fica por aqui. Sexta-feira, já tá de noite, já tá escuro, tá frio, vai se aquecer com um belíssimo conhaque. E depois vai perder as estribeiras, acordando no sábado, completamente embriagado de conhaque e tentando levar a vida da melhor forma. Beijo, gente. Até o próximo vídeo, que será depois de Brasil e Inglaterra. Eu vou fazer a análise do jogo por aqui. Valeu.